bem-vinda ao meu canal, espero que estejas bem. O vídeo de hoje é uma lista dos meus básicos ou essenciais do inverno. São estas as peças que eu uso vez e vez sem conta, ano após ano. Se pesquisares online é garantido que vais encontrar muitas listas com os essenciais de inverno, por isso eu fiz um esforço para dar aqueles principais, aqueles que te vão manter quentinha, manter com estilo e fazer com que vestir-te naquelas manhãs frias de inverno seja fácil. Todas as peças combinam entre si e eu vou ao longo do vídeo tentar mostrar vários looks onde podes ver isso acontecer. A ideia aqui é apostar na qualidade e não na quantidade, para teres aquelas peças que te vão servir durante anos e anos e anos. Shop your closet. Estas são peças que consegues encontrar a vários níveis de preço, portanto servem para todos os orçamentos. Eu dou primazia ao conforto aliado ao estilo durante o inverno. Eu quero estar confortável e prática sem abdicar da elegância ou do meu estilo característico e é isso que eu deixo aqui. São apenas sugestões, não tens de ir a correr comprar peças iguais a estas, até porque muitas delas provavelmente nem estão disponíveis. Isto serve para te inspirar para que depois deste vídeo vás a correr ao teu armário e recriares os teus looks, o teu estilo pessoal com este tipo de sugestões que eu deixo. Se gostas deste tipo de conteúdo, então lembra-te de subscrever o canal e ativar as notificações e de colocar um gosto neste vídeo se considerares que é útil. Vamos lá então. A primeira peça que eu mostro é um clássico em qualquer armário, um sobretudo Camel. Os sobretudos Camel existem em várias marcas, vários preços diferentes. Este é da Burberry e tem 13 anos, mais ou menos. O que eu deixo de recomendação é que se queres apostar num casaco deste género, que existe assim há gerações, experimenta uma loja de segunda mão. Vê o vídeo em que eu entrevistei a Vanessa, responsável pela loja Baú, em Campo de Ourique. Ela diz que uma das apostas da segunda mão é precisamente um bom casaco. Portanto, vais encontrar bons negócios em segunda mão. Há a versão com cinto, há a versão sem cinto. Esta é sem cinto, mas se quiseres essa definição na cintura, então basta adicionar um cinto. A versatilidade de um sobretudo de lã é que podes usar com roupa mais desportiva. Eu, por exemplo, adoro um hoodie com um sobretudo, ou então podes usar com roupa mais elegante, porque a verdade é que este tipo de casaco te confere elegância sempre, independentemente daquilo com que usares. E normalmente, sendo camel, um tom neutro, vai parecer mais caro do que aquilo que tu pagaste por ele. O meu segundo básico, talvez um pouco controverso, é um bom fato de treino. Por fato de treino eu não estou a falar daqueles fatos de treino que estamos habituados dos anos 80, que se vê às vezes aí a passear, assim com logotipos muito grandes, ou que se usa para o ginásio. Não, um fato de treino que ali conforto ao estilo, à sofisticação, em tons neutros para dar com tudo. O athleisure, que é uma combinação de athletic wear com leisure wear, portanto roupa de lazer com roupa atlética, veio para ficar. Eu na verdade vou gravar um vídeo só com isso, porque é o meu estilo preferido. E depois da pandemia, a verdade é que os fatos de treino vieram para ficar, e ainda bem, porque eu adoro, são super confortáveis, vestes, não tens de pensar no assunto. Este branco é o que eu usei quando fui para a maternidade, para ter o meu filho, para terem uma ideia. Portanto, eu já usava fatos de treino muito antes da moda vir da pandemia. Eu gosto muito deste tipo de roupa porque, além de ser confortável, é prática, é quentinha e, acima de tudo, muito fácil de vestir, principalmente para quem, como eu, trabalha em casa a maior parte do tempo. Mais uma vez, podes usar com o sobretudo, que dá um ar mais sofisticado, ou com um blusão que te vai dar um ar mais desportivo. Aposta em tons neutros, como eu disse. Conforto, mais largueirão é ótimo para aqueles dias em que nos estamos a sentir mais inchadas ou que nos queremos esconder um pouco, é normal que isso aconteça. Há vários tipos disponíveis nas lojas, procura um que seja a tua cara. E o fato de treino traz-me naturalmente às peças para usar em layering, em camadas, porque eu, por baixo de um fato de treino, regra geral, uso uma camisola interior. Não tem de ser uma camisola interior como nós estamos habituados a pensar, pode ser qualquer peça mais fina que te deixe quente e confortável. Vestir em layering é ótimo porque se tens calor tiras, se tens frio pões. É excelente. Eu sou mega fã de cachemira, sou mega fã de lã merino,
coisas fofinhas e confortáveis. Podes usar com decote em V, podes usar camisolas de gola alta mais finas, que também são excelentes para usar por baixo de um blazer ou por baixo de um casaco, seja o que for. Camisolas de roupa interior, mais ou menos, como esta que tem uma renda aqui na gola. Tem também aqui esta que é feita com um material especial que é utilizado na NASA, que mantém a temperatura corporal, regula a temperatura corporal, tal como a lã merino, fica já a saber. É uma excelente maneira de manteres quentinha e é um dos meus básicos de inverno, mas sem abdicar, nunca abdico deste básico. Eu dou primazia ao decote em V, mas lá está, é aquilo que preferires e, como eu disse, uma camisola de gola alta é uma excelente maneira para estar vestida rapidamente, coloca-se um blazer por cima, um casaco e já está. Um casaco de malha fina também é uma excelente opção para usar em camadas. De seguida passamos então às malhas mais tradicionais ou maiores. Em Portugal, em Lisboa, pelo menos, não é preciso usar muitas vezes, até pode aquecer um pouco demais e por isso um cardigan, um casaco de malha é sempre uma excelente opção, um mais grosso, porque podes tirar. Eu tenho várias maneiras de usar este casaco de malha. Se pesquisares nos meus shorts ou nos meus reels do Instagram vais encontrar algumas. É uma peça super versátil. Pois claro, temos as malhas, aquelas tradicionais, uma gola alta, assim largueirona, bem felpuda. Isto, como eu disse, é para usar naqueles dias mais frios, mas em Portugal lá está, se a temperatura baixa dos 10 graus nós já estamos a dizer que estamos a morrer de frio, mas isto é o tipo de peça que eu uso quando vou à Serra da Estrela, normalmente com uma daquelas por baixo para não picar. Esta não é de cachemira, a cachemira não pica, mas outros tipos de lã podem picar e eu não gosto nada dessa sensação. Portanto, eu uso sempre uma camisolinha mais fininha por baixo, daí a utilidade das camisolas finas. Eu falei do sobretudo, mas nem toda a gente gosta de sobretudo. Portanto, outro básico é um bom casaco, um bom blusão. Isto pode ser um blusão, propriamente dito. Os blusões de penas também são sempre um clássico. Este foi comprado em segunda mão e tem aqui este pormenor das lancholas, que lhe dá um toque assim um pouco diferente. E uma coisa que eu uso imenso no inverno, principalmente se usar uma camisola mais larga por baixo, é um bom blusão de cabedal. Lá vou eu ao meu usual suspect, que é este Michael Kors, que aparece em praticamente todos os vídeos. Eu juro que tenho mais casacos de cabedal, mas pronto, este é aquele que eu vou usar mais vezes. Também tenho um preto, também tenho um preto e tenho um camel. Eu sei de muitas mulheres que não se sentem confortáveis a usar um blusão de cabedal, porque consideram que é muito masculino, mas é exatamente aí que eu acho que está a piada de um bom blusão de cabedal. É aquele ar mais edgy, aquela masculinidade associada ao feminino. Eu adoro ver um bom blusão de cabedal com um vestido assim mais feminino, por exemplo. Adoro. Um bom blusão de cabedal também serve com um par de calças de ganga, serve com tudo. Portanto, podes apostar num blusão, assim de penas, normal, ou então num blusão de cabedal. Eu amo, seja qual for a estação do ano. Talvez no verão eu não use tanto, mas na primavera, no outono e no inverno, e uma peça que podes usar em 3 estações do ano é uma peça a manter. Pensa sempre nisso. E como eu referi há pouco, em Portugal não faz muito frio. Em Lisboa, eu peço desculpa, eu estou a generalizar. Em Lisboa não faz muito frio, no Algarve muito menos. E chove, que dói na alma. Este inverno tem sido particularmente chuvoso. Eu adoro os dias frios, com sol. Esses são os meus preferidos. Não tenho tido muitos, pelo que uma boa gabardine, esta gabardine é uma gabardine clássica, fica sempre bem. Pensa num look assim mais Grace Kelly, a usar uma gabardine com uma roupa mais sofisticada, ou então, tal como eu falei do sobretudo, também podes usar uma gabardine com roupa desportiva, podes usar uma gabardine com aquela malha grossa por baixo, por exemplo, porque a gabardine é fininha, tiras a gabardine e ficas com a camisola na mesma. Se usares uma gabardine ou um casaco muito grosso com uma camisola muito grossa por baixo, arriscas-te a parecer o boneco da Michelin. Portanto, uma gabardine é sempre um clássico que também uso no inverno e na primavera e no outono. Faz lembrar o casaco de cabedal. Uma peça que vocês me veem usar muito aqui nos vídeos e no Instagram, ou seja o que for, são os vestidos camisola, sweater dresses.
Regra geral, eu uso com gola alta, eu gosto muito de sentir o pescoço aconchegado no inverno. Tenho mais compridos, tenho mais curtos. Este é aquele da Mango que eu uso sempre com as minhas Hunter vermelhas, que adoro. É um look que cada vez que eu uso faz sucesso, faz furor, não há quem não me fique a galar as botas, mais do que o vestido, mas pronto. É algo que eu uso muito, podes usar curto. Eu uso sempre com um cinto para dar definição, porque senão fico, como é que é dizer, overwhelmed, swamped, fico demasiado, é só vestido e eu desapareço. Portanto, eu uso um cinto para dar definição neste tipo de vestido. Pode ser mais grosso, pode ser mais fino, pode ser mais curto, pode ser mais comprido. Deixo-te várias opções para tu poderes escolher aquela com a qual te sentes mais confortável. Uns botins assim mais, em inglês a palavra é chunky, matacões. Matacões não soa tão bem quanto chunky, mas a ideia é essa. Umas botas ou botins que sejam assim mais matacões. Eu trago aqui estas da Uterq, que eu uso vezes e vezes sem conta, porque é aquele sapato que é fácil, calço, fica bem com tudo e pronto. Eu adorava ter isto em camel, por exemplo, mas não existe. Portanto, tenho em preto, que é outro tom neutro. Hás de reparar que tudo aquilo que eu tenho mostrado é neutro, precisamente para enquadrar umas coisas nas outras, assim fica fácil. Este tipo de sola tratorada também é muito boa para esta altura e não escorrega tanto, que é ótimo na nossa calçada, principalmente, como eu disse, tem chovido, que se afarta. Eu gosto muito de usar estes botins com umas calças mais compridas, gosto de usar estes botins com umas skinny, por exemplo, também fica bem com vestidos. Talvez não tanto no meu caso, porque eu sou muito baixa e gosto de ter aquela altura extra, mas fica bem com vestidos e eu já vi mulheres a usar este tipo de vestidos, ficam a matar. Portanto, arrisca e usa conforme te dá jeito, mas umas boas botas, uns bons botins são um básico de inverno. Vamos agora às partes de baixo. Umas calças de lã, de preferência que não piquem, para não teres de usar colãs por baixo. Se picarem, essa é a dica que eu te deixo, usa uns colãs por baixo, mas umas boas calças de lã, ou então, se não usas este tipo de calças, um bom par de jeans. Eu adoro jeans, eu tenho vários vídeos a mostrar como usar os jeans de várias maneiras, quais os melhores jeans para o teu tipo de corpo. Portanto, é uma peça que eu tenho sempre também, seja verão, seja inverno, primavera ou outono. É uma peça super versátil, básica em qualquer armário, podes vestir de uma forma mais elegante, mais sofisticada ou podes usar de uma maneira mais desportiva, isso agora é ao teu gosto. As calças de lã tendencialmente serão mais para um look mais sofisticado, portanto escolhe aqui aquilo que mais se enquadra no teu estilo de vida e nos teus padrões. Por último, vamos aos acessórios que nos mantêm quentinhas. Eu tenho imensa pena que em Lisboa, lá está, eu não tenho a grande oportunidade de andar com gorros, com luvas, assim, cascóis muito largos. Uso cascóis mais pela questão do conforto do que propriamente pela questão do frio. Porque se eu tiver o pescoço destapado, basta pôr um cascol ou qualquer coisa que mantenha esta zona quente, automaticamente a minha temperatura sobe. Portanto, essa é uma dica, se tiveres mais frio, coloca um cascol, tapa esta zona do teu corpo. Aqui nós temos sempre imenso calor e se o retemos, mantemos mais quentes. Mesma coisa com a cabeça, é aqui que nós perdemos a maior parte da nossa temperatura. Por isso, um bom gorro vai fazer milagres na altura do inverno. Este aqui tem cetim por dentro porque, como eu tenho caracóis, isto é uma maneira de os manter protegidos. Eu vou mostrar. E uma outra coisa que eu adoro usar e que talvez seja mais controverso ser um básico é um boné. Eu adoro usar bonés no inverno. Adoro usar chapéus, gorros, bonés, pronto, esse tipo de coisas. Eu falei em cascóis, podem ser maiores, podem ser mais pequenos. Uma pashmina assim maior dá para usar de imensas maneiras diferentes. Espreita os meus reels e os meus shorts porque eu mostro algumas maneiras diferentes de usar esta pashmina, mas podes sempre apenas tapar-te assim e ficar quentinha, porque não? Cascóis, regra geral, são mais fininhos, eu acho as pashminas sempre um pouco mais versáteis do que os cascóis porque dá para usar de mais maneiras. Há qualquer coisa na sensação de nos enrolarmos assim num cascol grande que traz imenso conforto. Eu gosto muito dessa sensação do conforto. Por último temos as luvas, luvas tradicionais.
Estas são de cabedal, gosto muito de usar luvas de cabedal, principalmente porque eu ando muito de moto com o meu marido, mas confesso que as minhas preferidas são as luvas sem dedos, porque eu tenho os dedos muito curtos, tenho as mãos pequenas e mesmo aquelas luvas que têm aqueles pads para os telefones. Como eu tenho as mãos pequenas não funciona, normalmente o dedo acaba aqui, ou melhor, normalmente o meu dedo acaba aqui e a luva acaba aqui, portanto não dá jeito. Assim sendo, eu gosto muito deste tipo de luvas que, imagina, trabalhas num sítio muito frio, é ótimo porque consegues escrever ao computador na mesma. Fica a dica, já me aconteceu, por acaso já me aconteceu. Portanto, luvas sem dedos, algo que eu adoro e que uso imenso, porque lá está, não são tão quentes, portanto eu uso mais no inverno aqui em Lisboa. Um outro básico, um acessório básico, são os colãs. Eu gosto muito de usar colãs térmicos no inverno, principalmente aqueles que tiverem assim tecido fofinho, polar por dentro. São mais difíceis de encontrar, claro, mas uns bons colãs também são uma boa maneira de te manter quentinha. Uso muito com os vestidos e nos dias em que estiver muito frio. Posso também usar por baixo das calças. Eu espero que tenhas gostado deste vídeo, que acima de tudo esta lista te seja útil. Pensa na qualidade e não na quantidade. Pensa nas peças que vais usar vezes e vezes e vezes sem conta, ano após ano, como são praticamente todas estas peças que eu tenho aqui. Adorava saber quais são os teus básicos de inverno, portanto, comenta em baixo quais são aquelas peças de que não prescindes, porque assim podemos ir partilhando umas com as outras e saber o que gostamos, o que não gostamos e ir buscar ideias umas às outras. A ideia aqui é mesmo essa, buscar inspiração, ir ao nosso armário e recriar o nosso look com base naquilo que nós já temos. Shop Your Closet. Gosta, comenta, partilha, subscreve o meu canal, ativa as notificações e até breve!